Salve pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas pílulas vermelhas. Como sempre, tentar fazer algo rápido, né? Algo depressa. É inevitável ter que falar sobre essa prisão aí do Bolsonaro, ou num sentido um pouco mais gerais sobre a prisão do Bolsonaro, ou a situação do Bolsonaro. Eu acho um tema cansativo, sem graça, mas também não pensei em nada mais interessante para falar do que isso. Enfim, tem que dar uma olhada aí de novo nas sugestões. Já aproveita e peço pro pessoal aí, joguem aí uns temas interessantes, umas sugestões, para eu ir, né, dando uma olhada e vendo o que é viável para os próximos episódios das Pílulas Vermelhas. Eu estou escrevendo um texto sobre o Bolsonaro e sobre o bolsonarismo para ser publicado na mídia estrangeira. Então lá eu vou deixar para ser mais sistemático e um pouco mais detalhista lá. Aqui eu vou só dar umas impressões gerais mesmo, porque tô cansado, é segunda-feira e segunda-feira a gente sempre tá cansado, né? É um dia de baixa energia, infelizmente. Mas olha só, vamos lá. Sobre essa prisão do Bolsonaro, não vou também entrar em mérito jurídico. Essa prisão em si, como boa parte daquilo que o STF faz hoje em dia, especialmente no que concerne temas mais políticos, é mais uma demonstração de poder do que qualquer outra coisa. Tudo bem que quando a gente olha para a situação da tornozeleira, né, do Bolsonaro, em que ele tentou remover com uma solda, aquilo ali dá a sua justificativa para uma revogação da prisão domiciliar. Não obstante, a praxis, né? Tipo assim, não é comum. Eu já trabalhei com execução criminal, tá? Não é comum, diante de uma falha ou uma irregularidade, você já imediatamente mandar recolher a pessoa, tá? E de toda forma, a questão da solda, a tentativa de remoção da tornozeleira, só foi verificada depois da prisão preventiva. Depois que foi cumprido ali o mandado de prisão, né, de prisão preventiva do Jair Bolsonaro. Então a decisão em si, a decisão pela revogação da prisão domiciliar, ela não se apoiou nessa questão da tornozeleira, né? Ela se apoia aí numa hipótese de que por causa de um furdunço, de um fuzuê, né, na frente da casa do Bolsonaro, ele poderia aproveitar para fugir. É uma hipótese, é algo puramente hipotético, de modo que, na prática, realmente parece mais uma demonstração de poder, né, do que qualquer outra coisa. Mais uma demonstração de poder e uma nova tentativa de intimidação. E aí, quando eu falo isso, o que fica aparecendo, né, é uma posição crítica em relação à decisão. Talvez alguém poderia pensar que o Machado tá gravando um vídeo defendendo o Bolsonaro. Olha só, longe de mim fazer isso, né? Porque eu acho que o Bolsonaro ele vai ficar marcado na história brasileira, ou melhor, na história da nova república, da sexta república, porque eu não acho que o Bolsonaro vai ser realmente muito lembrado daqui a 40 anos, daqui a 50 anos, a não ser talvez que ele morra na prisão, o que é bem possível, né? A situação de saúde dele me parece realmente complicada, né? Mas enfim, ele vai ser lembrado na história da Sexta República como o cara que tinha a faca e o queijo na mão, né? Não só a faca, o cara tinha a faca, o queijo, o presunto, o pão, a manteiga, todo um café colonial, toda uma mesa de café colonial. Eu não sei se vocês já experimentaram café colonial, uma coisa meio de sulista, né? Coisa de gaúcha, mesa farta, assim, de hotel fazenda, de sítio. Tem tudo, tem de tudo, saca? O cara tinha uma mesa de café colonial inteira para se banquetear, para se refestelar com os espólios da conquista eleitoral dele em 2018,
né, 2018, ele tinha tudo ali para se refestelar com aquilo, com aquela vitória eleitoral de 2018, uma vitória cuja importância é imensa, pelo seguinte: ali a vitória do Bolsonaro é a ruptura do monopólio político, oligárquico, que fundou a Sexta República e tem governado a Sexta República, e vinha governando a Sexta República de maneira ininterrupta até então. Pois bem, o espólio disso, ele desperdiçou, ele jogou fora. Ele tinha tudo na mão para fazer o que quisesse, para resolver, em um mandato, para resolver um ou outro problema brasileiro, né, mexer alguma coisa ali, e para se perpetuar no poder infinitamente. Vejam só, sendo aí um dos piores governos da história do Brasil, e pior do que ser um dos piores governos, categoricamente, o governo mais estúpido, mais burro, mais demencial, mais estapafúrdio, mais mongoloide, foi o governo mais retardado. Não foi um governo ruim, foi um governo retardado. E o mais retardado da história do Brasil, tá? E apesar disso, ele ganhou com menos de 1% de diferença, mais ou menos 1%, um pouco menos, né? Eu não sei de cabeça, não vou consultar, foda-se, tá? Mas foi por aí, não foi por aí? Não foi uma fração ridícula de diferença de votos, a ponto da gente poder dizer que o cara literalmente só perdeu por conta de duas figuras mais retardadas, mais mongoloides, mais dementes, mais, enfim, estúpidas. Me faltam aí os insultos, estou com preguiça, estou cansado. Enfim, dois idiotas, como ali o Roberto Jefferson e a Carla Zambelli. Eu ia chamar ela de Cláudia Zambelli, mas também tanto faz, eu não tô nem aí, não dou a mínima pra essa gente. Politicamente, o que menos importa no Brasil é essa pequena política do dia a dia e tudo e tal, mas na medida em que algumas dessas coisas são aí a expressão mais externa de tendências, né? De tendências mais profundas, a gente acaba tendo que analisar, né? Mas enfim, a Carla ou Cláudia Zambelli, sei lá, e o Roberto Jefferson trocando tiro por aí, dando tiro, tacando granada nos outros, né? Saindo com a arma em punho, mostrando a arma, dando tiro. É a véspera das eleições. O Bolsonaro muito provavelmente perdeu as eleições por causa desse pessoal, né? Por causa desse pessoal. Porque apesar de ter feito um governo ridículo, né? A gente estava vendo ali literalmente sobre uma idiocracia, tá? Apesar disso, o sentimento de uma parte considerável do povo estava com o Bolsonaro. E se o governo dele tivesse sido um pouquinho melhor, ele teria levado aquela eleição no primeiro turno. E quando eu digo um pouquinho melhor, eu não estou fazendo aqui demandas exageradas, não. Falando que poderia ter sido um pouquinho melhor no sentido de que poderia ter sido mais prudente, inclusive em relação ao discurso, à fala, né? Veja só, eu mando... o pessoal que me conhece sabe que eu tenho opiniões polêmicas sobre a crise sanitária, né? Aquele período ali de 1 ano e meio, 2 anos, que durou até a invasão, né? Até a Operação Militar Especial. Esse período aí de 1 ano e meio, 2 anos, que foi o período da crise sanitária, eu tenho opiniões polêmicas em relação a esse período. Não concordo com a narrativa oficial, não concordo com a narrativa mainstream. Estou suficientemente apoiado também na posição chinesa, russa, iraniana, venezuelana, etc, 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 bela-russa e por aí vai, em relação a isso, né? Essa noção de que existe um consenso científico ao redor da crise sanitária se limita ao mundinho no qual vocês vivem, né? Esse mundinho aí da Europa Ocidental, América e as Américas, né? Europa Ocidental, Américas
e Austrália e Nova Zelândia. Nesse mundinho existe um consenso científico com muitas brechas. Muitos cientistas foram perseguidos por terem opiniões diferentes. Mas fora desse mundinho, existem outras perspectivas em relação a esse tópico. Mas enfim, não vou entrar nisso, porque não é esse o tema. Mas olha só, apesar de eu não compactuar da mesma perspectiva, da perspectiva mainstream, ocidental, liberal, democrática, humanista, globalista, etc., sobre esse tema, eu nunca, jamais zombei dos mortos, porque morreram pessoas, tá? Por causa disso. Morreram pessoas que eu conhecia, inclusive, tá? Então, morreram pessoas por causa disso. Jamais ri, ou zombei, ou tripudiei, ou fiz menos, né? Em relação a essas mortes. E jamais farei isso. Nunca vou fazer, jamais farei isso, né? Mas o presidente do Brasil, ele não compreende suficientemente o papel dele, quem ele é enquanto presidente, e ele acha razoável rir, tripudiar e zombar e fazer xistes, piadinhas, tiradas desbocadas, porque, né, o grande trunfo do bolsonarismo e do governo do Bolsonaro são essas tiradas desbocadas, né, de momentos de raiva em que a pessoa, entre aspas, explode, aí dá uma resposta rude para outra pessoa. E a gente chama isso de lacração, né? De turn down for what, ou de owned, ou o que quer que seja. E o cara acreditou que era possível governar dessa maneira, né? Que você, enquanto presidente, você pode se comportar como ali um microdeputado, né? Do baixo clero, que diz ali alguns impropérios, irritados, contra energúmenos, geralmente, não tira essa verdade, né? Como maneira de ganhar likes, votos, popularidade, por aí vai. E alguém convenceu ele, olha só, você tem que transformar isso aí que você fez num hábito. Diariamente, você tem que ser rude, ou você tem que dar ali uma tirada, falar um impropério, pelo menos uma vez por dia. Que aí sua popularidade vai deslanchando e você vai governar para sempre, né? Alguém falou isso, ele acreditou, né? Ele acreditou. Não acho que foi o Steve Bannon, porque o Steve Bannon, ele é inteligente, né? É uma figura peculiar e pouco confiável. Vide as conexões entre o Steve Bannon e o Jeffrey Epstein, tá? Então é uma figura peculiar e pouco confiável, mas é um cara inteligente. Eu duvido que ele tenha aconselhado o Jair Bolsonaro em fazer isso. Não, fica falando maluquice uma vez por dia, né? Que você vai conseguir se perpetuar no poder, vai conseguir consolidar bem o seu poder. Então olha só, se você... Olha, eu tenho quase certeza que se a gente excluísse única e exclusivamente a postura jocosa e debochada do Jair Bolsonaro em relação aos mortos da pandemia, ele teria ali pelo menos uns 5 pontos percentuais a mais de votos, representados precisamente pela classe média sudestina, né? Uma camada populacional tradicionalmente inconstante, né? Reticente, cambia muito entre votar ali no PT, ou no PSDB, ou no Bolsonaro, e depois volta pro PT e por aí vai. É uma classe inconstante, e de fato a perspectiva marxiana da classe média, especialmente da classe média baixa, é ali como uma classe vacilante. É verdade, a gente tem que dizer que é verdade, que a classe média tem essa característica, e o Sudeste é, por assim dizer, se a gente fosse fazer uma análise classista das regiões brasileiras, existe um espírito de classe média no Sudeste enquanto tal, né? Então, assim, a classe média, que além de ser vacilante, ela tem essas pretensões humanitárias, é a classe dos consumidores de TV,
é a classe daqueles que repetem os lugares comuns mainstream, basicamente, né, da mídia de massa e por aí vai. Então, essa classe ficou horrorizada, espantada, escandalizada com a postura debochada do Bolsonaro em relação, né, aos mortos da pandemia. Se excluísse isso, só nisso você já teria uma... Não é o tipo de coisa que custa. Não é um sacrifício, não é um grande sacrifício você, primeiro, entender que diante da mídia de massa brasileira, sendo que você não tem mídia de massa, né? Você tem ali o seu contato direto com o povão através das redes sociais. Mas que, apesar de muita gente estar acessível a você, pelo menos ali metade ou mais da metade da população permanece consumidora da mídia de massa. E você não tem como enfrentar isso. Você tem que reconhecer suas forças e suas fraquezas. Né? Acabou a era da televisão. Esse tipo de coisa que a gente diz como hipérbole, né? É uma hipérbole. Acabou a televisão. Ninguém mais acompanha a televisão. É uma hipérbole. Milhões de brasileiros, dezenas de milhões de brasileiros, continuam olhando para a telinha ali, especialmente para o Fantástico, como se estivessem na Santa Missa. Tá? William Bonner falou, o cara praticamente faz o sinal da cruz, né? É que eu não sei, eu não acompanho televisão, tá? Não sei quem é que... Não sei nem se o William Bonner ainda tá no Fantástico. Não sei quem tá dividindo a tribuna com ele, né? Então eu vou apelar aqui ao passado. Mas enfim, Fátima Bernardes, que eu sei que se separou dele, né? Me parece. Não tá mais lá, mas eu não sei quem tá, então foda-se, tá? A Fátima Bernardes faz uma voz, né? Meio consternada. Pinga uma lágrima, né? Aquelas lágrimas de teatro que saem só de um lado. Porque é só no cinema e no teatro, né, e na TV que o pessoal chora de um lado só. Mas enfim. Pinga aquela lágrima, né? A lágrima da classe média televisiva. Pinga ali. Porque, né? A voz da Fátima Bernardes tremeu um pouco. Tá? Então, assim, dezenas de milhões de brasileiros ainda estão nessa situação. Tu tem ali um fenômeno planetário em que o mundo inteiro tá, né? O mundo inteiro, no caso, a comunidade liberal democrática ocidental, né? O mundinho, né? O mundinho. O mundinho tá na mesma vibe, na mesma sintonia em relação a essa porra aí de crise sanitária, tá? E tu não é o Lukashenko, tá entendendo? Tu não é o Ayatollah Khamenei, tu não é o Kim Jong-un. Tu não vai conseguir enfrentar sozinho a ONU, as posições oficiais de outros países, as autoridades desses outros países, os órgãos ocidentais de médicos e de cientistas e por aí vai, a mídia de massa brasileira, toda a oposição, o centrão. Tu não vai enfrentar esse pessoal nessa guerra de narrativa, tá? Então, você, porra, fica de boa, né? Segue o fluxo, tenta construir ali algumas posições contra-hegemônicas dentro do consenso inevitável, né? E é isso, tá bom. Tu tem que conhecer suas limitações, mas, enfim. Porque, olha só, tá como eu defini nas redes sociais de um modo geral. O principal problema do Bolsonaro é ali aquela fusão entre intemperança e covardia, né? Ele não conseguia se impedir de falar ou iniciar determinadas ações que ele não deveria ter falado ou iniciado, né? Que se ele pensasse melhor e por mais tempo, ele não diria e não começaria. Mas especialmente no que concerne às ações. Ele não tinha coragem suficiente para ir até o fim com as suas ações. Porque, olha só, aqui eu falei muito de crise sanitária, mas e aquele papo de fechar o Congresso e de fechar o STF?
Eu nunca ouvi falar de ditador, né? Que a gente está falando em estado de exceção, a gente está falando de ditadura, tá? Eu falo ditadura sem conotação negativa ou positiva, é uma descrição. Estado de exceção coloca ali aquele que decide no estado de exceção na posição de ditador, certo? Então, assim, eu nunca vi ditadura que se anuncia antes de se implementar, né? O padrão é que ocorra um golpe e quando tu vai ver na televisão que aconteceu um golpe e montam ali uma junta, tu não faz a menor ideia de quem são aqueles caras. Tá entendendo? O padrão, geralmente quando acontece algo do tipo, o padrão é esse, com poucas exceções, né? Isso quando é golpe militar, né? Mas mesmo se a gente está falando de golpe civil, ou golpe militar, ou qualquer tipo de golpe, nunca aconteceu do cara falar, olha só, eu vou dar um golpe, hein? Eu vou dar um golpe, fica esperto, fica ligado. Se você não me obedecer e não se comportar, eu vou dar um golpe. Não é um negócio meio de... Não é um negócio meio QI 50, né? Não é nem QI 83, isso é QI 50. Isso é QI 50. Quem é que faz isso? Né? De começar a ameaçar do nada as instituições sem ter a coragem ou os meios de, preferencialmente, não ameaçar e fazer. Né? A ponto do cara ali acordar com um tapa na cara e sem nem saber o que está acontecendo e de onde veio o tapa. Tá? Então, assim, fazer sem falar. Ou falar e fazer imediatamente. Não como ameaça, mas como ali a descrição de uma ação que se está consumando enquanto você está falando. Tá? Mas não, cara, o cara ameaçava o STF, ameaçava o Congresso, ameaçava a oposição, debochava de quem morreu ali na crise sanitária. Foi um falar e falar e falar e falar e falar e falar e falar. E aí eu pergunto, qual que é o legado aí desse período? Qual que é o legado do período Bolsonaro? Né? Porque eu acho muito curioso, né? Que hoje eu vejo gente falando se o Bolsonaro tivesse vencido, ou então se fosse a direita governando, se fosse o Bolsonaro governando, ou quando o Bolsonaro voltar, ele vai fazer XY. Pessoal. Pera. Mas o Bolsonaro governou por 4 anos. Né? E olha só, eu posso falar o seguinte, com conhecimento de causa, com conhecimento interno, as forças da velha elite, da elite oligárquica, etc., que geralmente se estruturam ali, principalmente através do Centrão, tentaram conversar com o Bolsonaro, tentaram negociar com o Bolsonaro, tentaram ali construir um arranjo com o Bolsonaro, mas o Bolsonaro ignorou. O Bolsonaro foi chamado para conversar com determinadas figuras de relevo da política e, enfim, do poder com P maiúsculo no Brasil. Ele foi chamado para conversar. Mas ele cagou e andou. E ele decidiu botar tudo nas mãos do Paulo Guedes, para o Paulo Guedes sair vendendo e distribuindo, né, para os amigos dele em Nova York, né, até para a própria família do Paulo Guedes. Né, saiu entregando, distribuindo, dando. Então eu pergunto, qual que é o legado? Eu menciono esse fato de que sim, chamaram o Bolsonaro para conversar, para governarem junto, porque o bolsonarista sempre vai dizer, não, o Bolsonaro governou 4 anos, mas não deixaram o capitão governar, não deixaram, pediram para ele chegar junto e governar junto. Tá entendendo? É claro que o governar junto sempre envolve ali, né, me ajuda que eu te ajudo. Mas e aí? Paulo Maluf construiu São Paulo assim, basicamente. Né?
São Paulo tem dois momentos. É ali o papel dos bandeirantes na fundação e expansão de São Paulo. E aí depois dos bandeirantes, o único nome relevante que fez realmente muita coisa por São Paulo é Paulo Maluf. Eu tô mentindo? É verdade, né? Então não é possível, mesmo com as idiosincrasias da política brasileira, fazer bastante coisa, deixar legado, deixar obras, expandir infraestrutura, civilizar um território, porque foi isso que o Paulo Maluf fez lá em São Paulo. Né? E o Bolsonaro poderia ter tido um legado semelhante se ele não fosse ali, né? Se ele não tivesse o QI de uma lesma paralítica, sabe? De uma lesma com deficiência cognitiva. Né? Se não tivesse um QI de um ácaro. E não estivesse também cercado por figuras que você tem que alternar entre aqueles que tinham um QI ainda menor que o presidente, gente ligada ao Jorge Soros, como o Paulo Guedes, e membros de uma seita aceleracionista e esquizofrênica, como os Olavete, que ficam fingindo que eles não tinham nada a ver com o governo. Não. O governo Bolsonaro nunca apoiou, nunca tivemos nenhuma conexão, mas ali um dos principais assessores e estrategistas do Jair Bolsonaro era do círculo interno da seita. Estou falando do Felipe Martins, né? E eu posso falar isso muito tranquilamente porque eu conheço ele da época do Orkut e dos primórdios do Facebook. Já bati boca com ele lá nos primórdios do Facebook. Sempre foi um Olavete, sempre foi um discípulo do Olavo de Carvalho e estava lá no núcleo interno, no círculo interno do bolsonarismo. Quantos ministros o Olavo não indicou? Né? Aí vão dizer, não, mas o Bolsonaro não seguiu o Olavo. O Bolsonaro não... o problema do Olavo com o Bolsonaro não era que o Bolsonaro não o ouvia. Era que o Bolsonaro não ouvia exclusivamente o Olavo de Carvalho. O Olavo queria um monopólio dos ouvidos do Jair Bolsonaro. E aí atribuiu a derrocada, né? Atribui-se, no caso, o Olavete atribui a derrocada do Bolsonaro ao fato do Bolsonaro não ter permitido ao Olavo monopolizar o governo do Bolsonaro. Por motivos óbvios, que num governo você tem que negociar com as várias facções que te apoiaram, né? Por que ia dar aí esse 100% de apoio ao Olavo de Carvalho? E se o Bolsonaro tivesse ouvido 100% ao Olavo de Carvalho, poderia até ter sido pior. Porque o último governo do Bolsonaro ele ainda conseguiu fazer algumas coisas que podem até ainda gerar algum fruto no futuro, com ou sem Jair Bolsonaro, né? Mas se tivesse ouvido o Olavo de Carvalho, a gente teria ali uma política completamente suicida em relação à China, completamente irracional em relação à Rússia. A gente estaria mais nas mãos dos Estados Unidos do que a Argentina está, né? Então, fica em dúvida aí sobre quão conveniente para o Bolsonaro teria sido deixar o Olavo mandar e desmandar no governo, tá? Mas, enfim, aí eu pergunto, qual que é o legado? O que o Bolsonaro fez? O que o Bolsonaro aprovou? Porque tá, né? De meme o pessoal fala no Pix. Mas a gente sabe que o Pix é um trabalho de anos desenvolvido no seio ali do Banco Central, tá? Enfim, das estruturas científicas e estatais brasileiras. E bancárias também, né? Então, ele assinou, né, a instauração do Pix, mas o Pix não é dele, certo? Então, qual que é o legado? Qual que é o legado para a segurança pública? As facções continuaram crescendo sob o governo do Bolsonaro. Qual que é o legado da perspectiva da regeneração moral, cultural e espiritual do Brasil? Não vejo legado aí. O que foi feito? Tipo,
na verdade, o Bolsonaro, ele sancionou a legislação mais feminista da história do Brasil. Uma legislação categoricamente misândrica e ginecocrática, tá? Que permite aí a qualquer mulher acusar o homem sem provas e ele ser preso, para só depois ver se ele fez ou não fez ali aquilo. Né? Isso aí é do governo Bolsonaro. E volta e meia, gente do meio bolsonarista, mulheres do meio bolsonarista, deputadas, vêm com ideias ainda piores, mais feministas ainda. Ou outras ideias estapafúrdias de teor liberal e progressista. Então, assim, o que foi feito em termos de avanço do conservadorismo? Porque o Bolsonaro tinha boa parte do Congresso. Porque ele não só elegeu gente pra caralho, da linha dele, mas o centrão, tipo, no campo do conservadorismo, você sempre pode contar com o centrão. Como é que ele não fez nada? Pergunto isso. Em termos aí da indústria bélica, ou do fortalecimento das Forças Armadas brasileiras. Ah, o capitão, o cara das Forças Armadas, tá. O que fez para melhorar as Forças Armadas brasileiras? Né? Para aprimorar o treinamento, o equipamento. Grande infraestrutura. Né? Na Amazônia, por exemplo. O que ele fez para aprimorar a integração nacional? Em termos de estradas, ferrovias. Energia nuclear avançou alguma coisa com o Bolsonaro? Bem, no último ano ele fechou um acordo com a Rosatom, né? Pelo menos isso. Mas em termos de construção de usina nuclear, que a gente está deficiente, não sei quanto, nada, né? Então assim, o cara tinha faca e queijo na mão, fez porra nenhuma, passou o governo dele inteiro agitando, porque o cara aprendeu que para ganhar a eleição tinha que agitar, e aí ele substituiu o governar, o gerenciar, por uma praxis de agitação permanente. Uma praxis trotskista. Uma praxis trotskista de agitação permanente para impedir a normalização do governo sob o bolsonarismo. E isso, pessoal, é aconselhamento do Olavo de Carvalho e também, em alguma medida, do Steve Bannon, né? Que fazem aí uma leitura marxiana da política, só que invertida, né? Ali dá uma perspectiva anti-marxista. O cara substituiu o governar, ele substituiu a praxis do estadista por uma praxis de agite próprio, de agitação permanente, de mobilização permanente das massas em prol de nada. Porque na hora da verdade, na hora do vamos ver, na hora da decisão, o imbrochável sempre broxou. Né? Então, assim, isso aí define a história do política do Bolsonaro. Eu faço esse vídeo porque a história política do Bolsonaro acabou. O bolsonarismo, não enquanto movimento centralizado e organizado, mas enquanto um sentimento populista conservador, né? Com uma série de características, isso aí ele vai perdurar. Mas o bolsonarismo do Bolsonaro, né, o bolsonarismo organizado ao redor do Bolsonaro, a história disso aí acabou, tá? A história disso daí acabou, né? Me parece, né? Pelo menos é aquilo que a gente pode ver da situação concreta. Então essa é a Pílula Vermelha de hoje, pessoal. E até a próxima.